Olá, paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Daniel. Pela graça de Deus, sou dirigente de congregação da Assembleia de Deus em São Luís do Maranhão. E gostaria de hoje convidar você para que nós estudemos a lição de número 11 deste terceiro trimestre de 2020. Mas antes disso, eu quero convidar você a se inscrever neste canal, porque eu estou dedicado a trazer a você todas as semanas uma nova aula de nossa EBD. No próximo trimestre, querendo Deus, irei trazer também o subsídio para a lição da classe dos jovens. Então não perca, se inscreva neste canal, deixe o seu like e compartilhe esta aula com outras pessoas. Agora vamos dar início ao estudo desta lição. Chegamos à lição de número 11 deste nosso terceiro trimestre de 2020. Eu quero fornecer subsídios que possam auxiliar você em sua tarefa de ensinar a sua classe de EBD, caso você seja professor, ou quero ajudá-lo a compreender melhor esta lição no caso de você ser aluno. Vamos começar. A nossa lição de número 11 traz como título: Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. Nosso texto áureo se encontra na Carta aos Hebreus, capítulo 6, a parte A do versículo 5, que diz assim: E provaram a boa palavra de Deus. A nossa verdade prática diz: a palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada, é poderosa e penetrante. E a nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Esdras, capítulo 8, do verso 1 ao versículo de número 12. Eu quero pedir que você separe um momento para fazer esta leitura com calma em sua casa, para que você venha compreender melhor o conteúdo desta lição. Pois bem, queridos, vamos dar início então assim à nossa aula. Conforme já é de nosso conhecimento, o reino da Pérsia havia vencido o reino da Babilônia e havia então tomado o controle, inclusive, do povo de Jerusalém, que estava cativo nas terras babilônicas. Foi então que o rei da Pérsia, o rei Artaxerxes, enviou o sacerdote e escriba Esdras até Jerusalém, a fim de verificar se o povo estava ou não vivendo conforme a lei do seu Deus, a lei do Deus de Israel. A respeito deste assunto que essa lição trata, eu quero convidar você para meditar conosco a respeito disso. O tópico 1 diz o seguinte: Artaxerxes envia Esdras. E aqui nós temos alguns subtópicos. O primeiro diz: os judeus sob o domínio dos persas. Conforme citei há segundos atrás, os judeus agora estavam sob o domínio do Império Persa. E é de nosso conhecimento que o Império Persa era conhecido por ser mais brando para com os judeus. Inclusive, foi através dos persas que Deus permitiu que o povo voltasse para a sua terra natal, para Jerusalém. Aqui nós vemos que a boa mão de Deus estava sobre o seu povo e ele usou o Império Persa não somente para permitir o retorno dos judeus para Jerusalém, mas também para que um avivamento fosse provocado em Jerusalém através do ensino da palavra pelo sacerdote Esdras. O nosso segundo subtópico diz: Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. Ele foi enviado até lá por ordem do rei Artaxerxes, visto que Esdras era conhecido pelo rei como sendo um sacerdote e também um conhecedor da lei do Senhor de forma muito profunda. Foi algo tão impressionante para o rei que ele decidiu enviar a Esdras de volta para Jerusalém. Perceba que o que estava movendo o coração do rei era a boa mão do Senhor no coração do rei Artaxerxes, para que ele viesse a permitir o envio de Esdras até Jerusalém. O terceiro subtópico diz: a importante carta que o rei enviou com Esdras.
A nossa lição diz o seguinte: o rei enviou com Esdras uma carta escrita em aramaico, que está registrada em Esdras capítulo 7, do versículo 12 em diante. Através desta carta, o rei decretou, primeiro, qualquer judeu que assim desejasse poderia voltar com Esdras a Jerusalém. Segundo, os que fossem a Jerusalém poderiam levar consigo ouro e prata em abundância, dados pelo rei e pelos seus súditos, pelo povo da terra da Pérsia. Terceiro, os vasos sagrados do templo em Jerusalém seriam devolvidos para o seu local de origem, visto que estavam em Babilônia. Quarto, qualquer despesa seria paga pelo tesouro do rei. Quinto, a nossa letra E, não seriam impostos tributos, não seriam impostos rendas, direitos aos que voltarem para trabalharem no templo do Senhor em Jerusalém. O rei estava isentando os operários do templo de pagarem tributos e direitos ao governo da Pérsia. E, em último lugar, Esdras poderia nomear regentes e juízes para que a vida eclesiástica do povo viesse a funcionar conforme a lei do Senhor. Quantos benefícios o rei permitiu que viessem a acontecer através da ida de Esdras até Jerusalém. Veja mais uma vez que a mão do Senhor estava sobre este homem para que tudo isso pudesse acontecer. Provérbios capítulo 21 e versículo 1 diz que o Senhor inclina o coração do rei para onde deseja. O Senhor tem esse poder. Quando Ele deseja fazer algo com o seu povo, Ele move quem Ele quer. Ele move circunstâncias e pessoas para que o seu propósito prevaleça e para que o seu nome venha a ser glorificado. Vamos continuar indo para o tópico de número 2. Esdras ensina a palavra ao povo. Nós encontramos nesse segundo tópico também alguns subtópicos. O primeiro dele diz: Esdras sai da Babilônia e vai para Jerusalém. Antes de sua viagem de volta de Babilônia para Jerusalém, o rei persa havia oferecido a Esdras e a sua comitiva, aos que voltaram com ele, havia oferecido a eles segurança, uma escolta militar real, para que viesse protegê-los de todo o mal que pudesse acontecer-los no caminho. A resposta de Esdras foi negativa. Ele não aceitou essa escolta, porque entendia que o Senhor que estava com eles era poderoso para guardá-los e livrá-los do mal neste caminho. Ele agiu por fé, pôs a sua fé em ação, orou ao Senhor com o povo, jejuou com o povo ao Senhor, e a Bíblia nos diz que eles chegaram até Jerusalém em paz, e quando chegaram lá, ofereceram holocaustos em gratidão e adoração ao Deus que havia trazido de volta os seus servos para Jerusalém. O segundo subtópico diz o encontro de Esdras com Neemias. Quando Esdras chegou a Jerusalém, ele encontrou um homem chamado Neemias, que era neste momento o líder espiritual do povo. Ele estava ali cuidando do povo e zelando pela casa e pela obra de Deus. Eles então se uniram em torno do mesmo propósito, que era de ensinar a lei do Senhor, a palavra de Deus ao povo. Nosso terceiro subtópico diz: Esdras ensina a palavra ao povo. E a nossa lição nos mostra quando isso teve início. Na festa dos tabernáculos, no dia 1º do mês 7º, houve santa convocação. Observe, o povo se ajuntou como um só homem, com base em Neemias capítulo 8, versículo 1, e Esdras trouxe o livro da lei do Senhor. A lei, então, foi lida desde a alva, desde o amanhecer até ao meio-dia, algumas horas de leitura de textos selecionados da palavra de Deus. Continuando aqui a nossa lição,
O povo, então, havia construído um púlpito de madeira para aquele fim. Observe a figura do púlpito já existente nesse tempo. Ao lado de Esdras havia um grupo de conselheiros, seus auxiliares, diante do povo, enquanto Esdras fazia a leitura da palavra de Deus. Sendo que o objetivo desse trabalho foi que o povo entendesse a palavra do Senhor. Esdras não queria somente ler as palavras, mas o seu desejo era que o povo compreendesse, entendesse a palavra do Senhor que estava sendo lida. Perceba a importância da palavra de Deus. Deus tocou o coração do rei Artaxerxes para que ele liberasse Esdras até Jerusalém. Deus guardou a Esdras pelo caminho. Deus levantou Neemias para estar ao lado de Esdras. Deus deu a Esdras auxiliares, cooperadores, tudo para que a sua palavra pudesse ser ensinada ao povo e assim o coração do povo fosse despertado pelo poder da palavra de Deus. O nosso quarto subtópico diz: o ensino foi maravilhoso. O povo, ao ouvir a leitura da lei do Senhor, começou a chorar e a lamentar-se. É provável que Esdras tenha lido textos como Deuteronômio 28, que falam sobre as bênçãos da obediência e as maldições da desobediência. Ele leu textos fortes e profundos que trouxeram à mente do povo a verdade de que estavam distantes da vontade do nosso Deus e por isso foram levados cativos para uma terra estranha. Isso é tão verdade que o povo se pôs a chorar e a lamentar, mas foram interpelados por Esdras e Neemias, que os exortaram a se alegrarem no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Chegamos agora ao nosso terceiro tópico, que diz o seguinte: a palavra de Deus deve ser ensinada. Nós encontramos na própria Bíblia exemplos e exortações a que nós ensinemos a palavra de Deus. Começando pelo Antigo Testamento, nosso primeiro subtópico aqui. Deus ordenou que a sua palavra fosse ensinada a todo o povo de 7 em 7 anos. Tomando como base Deuteronômio 31, versículos 9 a 12, a leitura da lei de Moisés e também dos escritos e dos profetas. Essas são as três divisões do Antigo Testamento hebraico: lei, escritos e profetas. Para nós, na nossa versão em português, nós dividimos em outras partes, mas para os judeus até hoje, o Antigo Testamento possui somente 3 grandes divisões, repetindo: lei, a Torá, os escritos e os profetas. A ordem do Senhor é que estes textos deveriam ser ensinados ao povo em convocação solene de 7 em 7 anos. O Senhor assim deseja e desejava para o seu povo. O nosso segundo subtópico diz: Jesus ordenou o ensino da sua palavra quando ele deu a ordem que nós conhecemos como a grande comissão. Ele ordenou aos seus discípulos e a nós que nós fôssemos por todo o mundo, pregando a palavra de Deus a toda criatura e ensinando as pessoas a obedecerem a tudo que Jesus Cristo nos ensinou. A missão da igreja é, portanto, a missão evangelizadora, mas também doutrinadora. Nós precisamos ensinar a palavra do Senhor para todos aqueles que rendem as suas vidas a Cristo. Eles precisam ser alimentados com o leite sagrado da palavra do Senhor. E quando crescerem em sua estatura espiritual, precisam receber o alimento sólido, que é o alimento do genuíno Evangelho de Cristo. Então, observemos isso. Nós precisamos aprender para que possamos ensinar e assim obedecer à palavra de Deus. O terceiro subtópico dentro deste terceiro tópico diz: o apóstolo Paulo conhecia a importância do ensino da palavra.
Vejamos, olha o que Paulo disse: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que instes em pregar a palavra. Ele disse isso a Timóteo. Instes a tempo e fora de tempo. Não somente Paulo, mas os apóstolos conheciam essa importância. E nós, queridos da igreja moderna, contemporânea, precisamos também dar o valor devido à palavra de Deus. Precisamos cultivar os cultos de doutrina. Precisamos cultivar as escolas bíblicas dominicais. Precisamos dar espaço em nossos cultos para a pregação do Evangelho genuíno de Cristo. Precisamos ter prazer em ouvir mensagens cheias de graça e de sabedoria da palavra de Deus. Precisamos ter este entendimento de que a palavra de Deus produz despertamento espiritual em nossos corações, à medida que nós a ouvimos, à medida que nós deixamos que ela opere em nós, nós somos despertados pelo dono da palavra, por aquele que fala através dela. O segredo está aí. Quanto mais palavra, mais chances de sermos despertados nós teremos. Vamos continuar. Chegamos agora ao nosso quarto tópico, que nos diz assim: resultados do ensino da palavra de Deus. Será que o ensino da palavra de Deus traz bons resultados para o seu povo? É claro que sim. Nós podemos ser ricamente abençoados pelo Senhor através do ensino da sua palavra. A lição nos traz importantes bênçãos que nós podemos receber através do ensino da palavra de Deus. Observe isso no subtópico 1. O ensino da palavra gera temor a Deus. Deuteronômio capítulo 4 e versículo 10 diz: ajunta-me o povo e os farei ouvir a minha palavra, para que me temam todos os dias que na terra viverem. Guarda os mandamentos do Senhor para o temer. Deuteronômio capítulo 8 e versículo 6. Temer a Deus não é ter medo de Deus, mas temer a Deus é reverenciar a sua santidade. Através do verdadeiro ensino da palavra, nós iremos conhecer os atributos do Senhor. Iremos ver que Ele é santo. Iremos aprender que Ele é altíssimo. Iremos aprender que Ele é transcendente. Ele é soberano. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele é eterno. E os seus atributos são muitos. Tudo isso nós aprendemos através do ensino da palavra. E quando nós aprendemos que Deus é santo, nós precisamos temer a sua santidade e buscar também uma vida de santidade. A letra B diz assim: pelo temor a Deus, o crente se aparta do mal. Porque nós o tememos e porque nós o amamos, nós aborrecemos e rejeitamos as obras do mal. Continuando, como resultado do ensino da lei nos dias de Esdras, o povo confessou os seus pecados, afastou-se de deuses estranhos e adorou o Senhor seu Deus. Isso é temor a Deus, que é gerado no povo pelo ensino da palavra. Se o povo anda sem rédeas, se o povo anda como se não houvesse limites para as suas atitudes ou pensamentos ou palavras, é provável que há deficiência no ensino da palavra, porque um povo bem doutrinado, bem instruído na palavra de Deus, é um povo que aprende a temer a Deus, a afastar-se do mal e a andar na sua presença. O segundo subtópico, dentro ainda do quarto tópico, diz: o ensino da palavra implanta normas espirituais ao crente. Olha o que a nossa lição diz. Essas normas dão forma às manifestações da nova vida naquele que se converte, naquele que, pela operação do Espírito de Deus, passa a andar nos estatutos de Deus. Ou seja, através do ensino da palavra, nós aprendemos a maneira correta de viver que o novo convertido deve ter. Isso nos mostra, queridos, que o nosso manual de conduta, o nosso manual moral de vida,
O livro que nos mostra exatamente como devemos viver é a Palavra de Deus. Observe isso, o crente deve ser honesto. A Bíblia nos orienta assim, e através da Palavra de Deus nós aprendemos que precisamos viver uma vida de honestidade. Letra B, o crente jamais deve mentir. A Palavra nos orienta que uma pessoa que nasceu de novo não deve viver na mentira, não deve mentir. Observe isso. O crente jamais rouba, jamais deve se apoderar de uma coisa que não é sua. Tudo isso nós aprendemos através da palavra, porque o ensino da palavra de Deus, ele nos dá a forma de viver que agrada ao Senhor. Ele nos diz, nos mostra claramente como devemos viver. Continuando, a letra E diz: o crente jamais dá falso testemunho contra o seu próximo. Nós aprendemos na palavra de Deus também que Deus não se agrada de falso testemunho. Observe como através da palavra de Deus nós aprendemos a maneira correta que o Senhor deseja que nós vivamos. O terceiro subtópico diz: o ensino da palavra dá conhecimento. Além de nos ensinar como devemos viver, além de gerar em nós temor a Deus, o ensino da palavra de Deus também nos traz o verdadeiro e santo conhecimento. Nós precisamos de conhecimento da palavra. Precisamos entender que através da palavra nós podemos identificar falsas profecias, podemos identificar falsas doutrinas, podemos entender o plano de Deus para as nossas vidas. Tudo isso pelo conhecimento da palavra de Deus. Então, mais do que nunca, ame a palavra, leia a palavra, seja um crente assíduo em seus cultos de doutrina, em suas aulas de EBD, e seja mais um incentivador do ensino da palavra de Deus. Se esta aula abençoou tua vida, eu quero te pedir que você se inscreva neste canal, deixe o seu gostei, o seu like e também compartilhe esta aula com outras pessoas. Fique à vontade para deixar nos comentários as suas impressões e as suas opiniões a respeito desta lição. Que Deus te abençoe e nos vemos na próxima aula, querendo Deus.